Olá, o Saúde Ativa está no ar e por aqui teremos informações sobre projetos ligados à saúde que foram aprovados na Câmara Municipal de Aracaju, além de outras informações, inclusive de qualidade de vida. E ainda um bate-papo com a cardiologista, a doutora Thaís Vieira. Não saia daí! Está em tramitação o projeto de lei número 91/2021, de autoria do vereador Fábio Meirelles, que concede o direito de prioridade em estacionamento nas vagas públicas e privadas às pessoas que possuem obesidade mórbida. Você sabia que a vacina da febre amarela está disponível em 8 unidades de saúde de Aracaju? Pois é, você pode tomar o imunizante nas unidades Augusto César Leite, no Santa Teresa, Celso Daniel, no bairro Santa Maria, Joaldo Barbosa, no bairro América, Edésio Vieira de Melo, no Siqueira Campos, Maria do Céu, no Centro, Renato Mazzi Lucas, no Santos Dumont, José Calumbi Filho, no Jardim Centenário e Dona Sinhazinha, no Grajeru. O horário de vacinação é das 8 da manhã às 4 da tarde. Para ter acesso à vacina, são necessários documentos como cópia da passagem aérea ou rodoviária, da reserva de hospedagem, inscrição de evento ou ainda um comprovante de residência, caso a viagem seja para casa de familiares que residem em áreas de risco. No momento da vacinação, também é necessário apresentar documento de identificação, comprovante de residência de Aracaju e cartão de vacina. Você acompanhou o primeiro capítulo de Confissões de uma Bactéria? Você sabia que esses seres minúsculos estão em toda parte? Hoje exibiremos o segundo desta série produzida pelo Ministério da Saúde. Oi, gente! Eu sou a Teri e tô aqui pra te contar da minha vida e da vida da minha família todinha, as bactérias. Nós somos um grupo imenso de seres vivos e a gente está em toda parte. É difícil demais achar um lugar onde eu ou os meus parentes não estejam. Sem a gente não existiria iogurte, queijo, pão, pizza e muitos de nós moram até na sua barriga, onde ajudam aí na digestão do que você come. Outras, porém, causam doenças, tipo tuberculose, pneumonia, tétano e até cárie. Agora, tudo que uma bactéria quer na vida é casa, comida e companhia. Aliás, a gente se reproduz adoidado. E quando somos muitas e variadas num só lugar, a gente pode compor um microbioma. Todo mundo tem um microbioma especialmente seu e de mais ninguém no barrigão. E se esta comunidade de bactérias estiver tranquila, bem saudável, ela ajuda legal a manter a sua saúde. Dose é quando a pessoa tá com um problema e toma um antibiótico para tentar consertar. Já passei por isso aqui no meu cafofo. Tomaram um antibiótico pra dor de ouvido e ele matou uma parentada minha. Foi a maior confa no intestino. Deu diarreia. E quase perdi minha casa. Ah, tenho tanta coisa pra te falar. Segue as minhas confissões de uma bactéria, que eu vou revelar tudinho. E é cada história. E agora vamos conversar com a cardiologista, a doutora Thaís Vieira, que vai falar um pouco sobre hipertensão. E ela também vai tirar algumas dúvidas da população. Doutora, seja bem-vinda ao programa Saúde Ativa. Eu que agradeço, Dayana. É um prazer sempre estar aqui com vocês. Doutora, fala pra gente, quando é que a pressão é considerada alta? Quais são os números que nos mostram isso? Então, a hipertensão arterial, segundo a Sociedade Brasileira de Cardiologia, acontece quando os níveis de pressão, tanto sistólica quanto diastólica, estão acima ou igual a 14/9. Né? Então, só que, segundo dados, né, das novas diretrizes da sociedade, pressão em torno de 13/8, que é chamado de pré-hipertenso, tem gravidade semelhante àqueles que são acima de 14/9. Então, se você tem um histórico familiar de hipertensão e você está vendo que seus níveis pressóricos estão acima de 12/8, realmente você tem que ficar vigilante
para o fato de você estar ficando hipertenso. Começa com a pré-hipertensão, que tem danos ao sistema cardiovascular e ao organismo como um todo, até o verdadeiramente hipertenso, acima ou igual do que 14/9. Doutora, tanto faz um jovem ou um idoso de 70 anos. Devemos considerar a pressão dele normal 12/8 ou a idade vai interferir também? A idade interfere. O idoso, nós temos uma tolerância maior em termos da pressão, porque o idoso, ele tem a resistência, a complacência dos vasos, tem os vasos com a resistência maior, mais rígidos. Então, a gente suporta um pouco mais da pressão arterial, mas o objetivo sempre é que seja abaixo de 14/9. Tanto idoso quanto mais jovem. Claro que quando você descobre que é hipertenso jovem, você deve objetivar que sua pressão sempre esteja próxima a esses níveis de 12/8, porque vai trazer menos danos a todo o organismo, não só o sistema cardiovascular, mas o sistema renal, entre outros. E a partir de que idade, com que frequência, doutora, devemos aferir a pressão? Na verdade, a aterosclerose, né, que começa já quando a gente nasce. Então, ao longo da sua vida, hoje tem campanhas muito grandes nas escolas para que as crianças comam menos frituras, que os alimentos venham com menor teor de sal. E quando você tem um histórico familiar de hipertensão arterial, você tem que ficar com uma vigilância mais precoce, porque a hipertensão arterial, ela é uma assassina silenciosa. Muitas das vezes ela não dá sintomas. Então, você vai ao pediatra e ele, a partir do momento que ele colhe sua história e estratifica o risco, ele já começa a verificar os seus níveis de pressão arterial. E, doutora, quais são esses danos que a pressão alta ela pode causar na vida da pessoa? Isso é muito importante. A principal consequência da hipertensão arterial, cerca de 80% dos casos de AVC, que é o acidente vascular cerebral, que popularmente nós chamamos de derrame cerebral, é decorrente da hipertensão arterial. Então, você pode ter a sua vida ou ceifada, ou você vai ficar com morbidade. O que é isso? Ficar numa cama, paralisado pro resto da vida, sem poder trabalhar, sem poder desenvolver suas atividades do dia a dia. Tudo isso por conta da hipertensão arterial. Manter seus níveis pressóricos dentro da normalidade, ao ser diagnosticado, é importante não só assim que você é diagnosticado, você é instituído mudança de estilo de vida, tratamento, mas você acompanhar se essa pressão está verdadeiramente dentro da normalidade, porque pode levar ao AVC, um infarto do miocárdio, paralisar seus rins e você ter que fazer diálise para o resto de sua vida, cegueira, impotência sexual, dano a todas as artérias do corpo, inclusive as artérias das pernas. Casos de amputação podem acontecer também decorrentes dela, né? Então, é uma doença que infelizmente dá poucos sintomas e as pessoas às vezes não dão valor das consequências advindas da mesma. A senhora acabou de falar que as pessoas podem ter com poucos sintomas, mas pode ocorrer de a pessoa estar com pressão alta e não sentir absolutamente nada, doutora? Essa é uma pergunta entre todas muito importante. A hipertensão arterial pode ser assintomática. Eu canso de receber pacientes com níveis de pressão arterial de 20/10 e vai inadvertidamente na consulta, quando eu vou verificar a pressão, está nesse nível. Eu pergunto, está sentindo alguma coisa? Nada, doutora. Então, não esperem por sintomas. O primeiro sintoma pode ser um AVC, um infarto ou algo mais sério, tão sério quanto, porque essas duas situações já são de extrema gravidade. Quando dá sintomas, às vezes a pessoa tem uma dor de cabeça, uma tontura, náusea, uns escotomas, ou seja, uns pontos brilhantes, né, na sua visão, mas grande parte das vezes
você está com a sua pressão alta e não tem nenhum sintoma. Então, a ida ao médico para verificar a sua pressão, ter seu diagnóstico firmado, se você é ou não é hipertenso, principalmente quando você tem um histórico na sua família. Mas isso independe. A hipertensão arterial tem como fator importante a hereditariedade, mas ela pode estar presente em você, mesmo sem ter histórico na família. Doutora, fomos às ruas e a população também tem muitas dúvidas em relação à hipertensão. Vamos ouvi-las? Doutora, eu gostaria de saber, eu tenho pressão alta e eu tomo remédio todas as manhãs. E tem momento na tarde e na noite que eu sinto muita dor de cabeça, dor na nuca, a lesão assim, meia lesa a cabeça. E eu gostaria de saber se esse sintoma é por causa da pressão ou é outro motivo, porque eu tenho problema de nervos também. Aí eu gostaria de saber da senhora, porque eu tomo remédio constante, todos os dias. Vai ser para sempre, né? Eu gostaria de saber se é da pressão ou se é outros problemas. Dona Maria Lucila, que pergunta boa que a senhora me fez. A senhora é hipertensa, está tomando sua medicação e continua com dor de cabeça. O que é que pode estar acontecendo? Pode ser que o seu remédio não esteja sendo suficiente para controlar adequadamente a sua pressão arterial. Então, volte ao seu médico para que ele verifique sua pressão, coloque um mapa, que é aquele exame que verifica a pressão o dia inteiro, para ver se nas 24 horas a sua pressão está dentro da normalidade. Porque essa dor de cabeça pode ser isso, que o remédio ele não está sendo eficiente para controlar adequadamente a sua pressão. Doutora, gostaria de fazer uma pergunta. Eu não sou hipertensa, mas tem caso na minha família de hipertensão, como minha mãe. Eu gostaria de saber se isso é hereditária, se eu tenho a chance, a possibilidade de eu ter no futuro. Alexandra, a hipertensão arterial, e muitas vezes, ela é hereditária, né? E qualquer doença, hipertensão arterial, diabetes, se a familiar direto, pai, mãe, irmãos, tios, tiveram um infarto ou um AVC. Então, a hipertensão arterial, ela pode ser hereditária. Se você tem histórico familiar, é importante que você avalie essa possibilidade de você vir a ser hipertenso ou não. E já de antemão, medidas, mudanças de estilo de vida que vão ajudar você a, vamos dizer assim, atrasar, postergar vir a ser hipertensa. É uma atividade física regular, pelo menos 30 minutos, 4 vezes por semana, reduzir de uma maneira importante o sal da comida, diminuir o peso, diminuir seu estresse, o consumo abusivo de álcool. Então, tem algumas medidas que vão fazer com que, se você tem o traço familiar para ser hipertensa, mas que isso só aconteça mais adiante e não com você assim tão jovem. Doutora, fala pra gente, existem algumas alterações no organismo que podem causar hipertensão? Existem algumas alterações no organismo que podem causar hipertensão, como, por exemplo, problemas renais, né? Então, tem alguns pacientes que têm algum tipo de patologia nos rins e que a consequência pode ser também, além de outros problemas, a hipertensão arterial. A gente vê muito, por exemplo, em mulher, consumo de anticoncepcional oral, também é uma outra coisa que pode descompensar a pressão. Alguns desses, até esses descongestionantes nasais que tem cloreto de sódio, né, que pode também. Então, corticoide, então tem causas medicamentosas, tem causas no seu organismo, pacientes que têm doenças tipo lúpus, artrite reumatoide e que nem tem um histórico familiar de hipertensão. Só pelo fato de terem essas patologias, podem vir a ficar hipertensos, não só pela patologia em si, mas como pelas medicações que são usadas para o tratamento das mesmas, como, por exemplo, o corticoide. Então, o importante é o seu médico lhe avaliar como um todo, não apenas a pressão, o coração, mas todos os órgãos, porque existem patologias não cardiológicas que podem levar à hipertensão arterial. Doutor, o que é que vem ocorrendo na sociedade que cada dia mais os jovens estão tendo a pressão alta? Então,
a juventude de hoje é diferente, vamos dizer, da minha juventude, né? E hoje os jovens, eles ficam muito trancados dentro de casa, consomem muito essa coisa da internet, do computador, do celular. Então, talvez o sedentarismo, a prática de atividade física regular seja menor, a cobrança da sociedade, a cobrança dos pais para as nossas crianças e nossos jovens, por conta, a gente compreende, é a demanda mesmo do universo, né, do mundo, que a gente é muito cobrado. Só que a gente transfere todas essas cobranças para ele, né? Os jovens estão fumando, bebendo muito, consumindo muita substância não permitida, ilícita, né? Então, tudo isso, né? O sedentarismo, o fumo, o consumo excessivo de álcool, o estresse, está levando o nosso jovem a ficar hipertenso, não só hipertenso. Eu tenho presenciado hoje, inclusive eu tive recentemente uma paciente de 27 anos de idade que teve um AVC. Inclusive ela tem até ainda dificuldade em articular a palavra. Então é muito importante você, jovem, saber que não está isento de ter ou hipertensão ou uma cardiopatia, e esse estilo de vida tem que procurar ser o melhor possível e sempre ida frequente ao seu cardiologista para um diagnóstico precoce ou da hipertensão arterial ou de alguma outra patologia. Doutora, o uso frequente do medicamento para controlar a pressão, ele pode causar alguma dependência? Na verdade, Dayana, não é dependência, né? Então, se você é hipertenso, é muito difícil você conseguir manter seus níveis de pressão arterial adequados se não fizer uso da medicação, né? Claro que existem circunstâncias em que a gente pode até suspender essa medicação antihipertensiva. Quais, por exemplo? Eu tenho pacientes com obesidade mórbida que perdem peso 40, 50 quilos, quer seja por uma alimentação saudável, um acompanhamento com o nutrólogo de uma maneira eficiente, quer seja por realização de cirurgia bariátrica, e eles ficam verdadeiramente sem remédio para a pressão. Entendeu? Não é questão de cura, é questão de que a obesidade é uma epidemia, uma pandemia mundial que leva a diabetes, que leva a hipertensão arterial. Então, se você corrige alguns fatores que podem levar à hipertensão, você pode ficar sem a medicação. Mas quando você tem um traço familiar de hipertensão arterial, uma hipertensão já estabelecida, mesmo você mudando seu estilo de vida e ainda permanece hipertenso, então você vai precisar usar a medicação para o resto da vida. E saibam vocês, é muito melhor usar o remédio e manter sua pressão sob controle do que você não usar por receio do remédio e vir a ter um AVC, um derrame e lhe inutilizar para o resto da vida, ou mesmo ir à morte, né? Ou mesmo infarto do miocárdio. Então não tenha medo do remédio. O mais importante é que você esteja sempre ao lado do seu médico para que ele lhe oriente, tire suas dúvidas, e se ele disser use determinada medicação, é porque vai ser necessário usar. Isso vai lhe trazer menos danos. Essa que é muito importante. Fundamental, né, doutora? Com certeza. Doutora, vamos agora para um pequeno intervalo e na volta nós vamos ouvir outras dúvidas da população. Combinado. Fiquem aí, eu volto já. Estamos de volta com o Saúde Ativa e hoje o nosso bate-papo é com a cardiologista, a doutora Thaís Vieira, falando sobre hipertensão. Doutora, agora vamos ouvir outras dúvidas que a população tem em relação a este tema. Doutora, quais são os sintomas que levam as pessoas a ter a pressão alta? Sueli, a hipertensão arterial, como eu falei, ela pode dar aqueles sintomas, né, de dor de cabeça, tontura, náuseas, às vezes um cansaço. Muitas das vezes ela pode ser assintomática, né? Agora é muito importante essa questão de você valorizar suas queixas, principalmente você, mulher, porque às vezes as queixas na mulher, elas vêm de uma maneira atípica.
Eu vou lhe contar alguns casos de mulheres que tiveram infarto, mulheres hipertensas que tiveram infarto e que não têm aquela tradicional, aquela clássica dor no peito, em aperto, que vai para as costas, para o braço esquerdo ou para ambos os braços ou para a mandíbula. Às vezes a mulher, os sintomas vêm como um cansaço, uma fraqueza, uma dor na região do estômago. Essa região aqui, ela pode ser decorrente de problema cardiológico. Muitas vezes a pessoa, a mulher principalmente, está em casa e acha que alguma coisa que comeu de uma maneira inadequada e não procura assistência médica. E vejam, as mulheres estão morrendo muito do coração. As mulheres se preocupam muito com câncer de mama. É muito importante que elas se preocupem, mas elas morrem 8 vezes mais das doenças cardiovasculares do que da doença ginecológica. Então, é importante que você valorize suas queixas, que você faça sua avaliação periódica para saber se você é portadora de alguma cardiopatia. E, com isso, ser cuidada e evitar a mortalidade. Doutora, por que mesmo eu tomando remédio, quando eu fico nervosa, a minha pressão fica oscilando? Dona Bernadette, no momento em que a pessoa tem uma ansiedade, tem uma preocupação, uma contrariedade, ou mesmo uma emoção forte, o que é que acontece no nosso organismo? A liberação de catecolaminas, que são substâncias que fazem com que a nossa pressão suba. Mas o que é importante? Você tem que dizer isso ao seu cardiologista. Ele vai colocar um mapa e ele vai ver 24 horas a sua pressão, como é que ela está. Se com a medicação que ele está instituindo, sua pressão estiver bem controlada durante o dia inteiro, não vai acontecer isso no momento de ansiedade. Mas, às vezes, aquela medicação está fraca. E ela está ali no limite, né, do nível de pressão que é considerada como normal. No momento que a senhora tem uma contrariedade ou tem uma emoção forte, o que acontece? Ela sobe. Então, se você tiver com a medicação adequada e comprovadamente sua pressão estiver normal nas 24 horas, no momento desse de ansiedade, ela vai subir um pouco mais, mas não vai subir a ponto de lhe causar um dano. Então, dona Bernadette, a ida sua ao médico para que ele possa lhe dar uma segurança de que essa medicação, essa dose que a senhora está tomando da medicação está sendo eficiente nas 24 horas para controlar sua pressão, vai fazer com que, no momento de ansiedade, de contrariedade, ela suba um pouco, mas não ultrapasse aqueles níveis que são os ideais e que podem causar algum dano à sua saúde, como um AVC, um infarto ou outra consequência. Doutora, a população tem muitas dúvidas realmente, né, em relação a este tema. Doutora, muitas pessoas vão aferir a pressão, percebem que está alta e acabam usando o medicamento do pai, da mãe, do tio. O que isso pode causar? Isso acontece muito frequentemente, é mais frequente do que a gente possa imaginar. Então, isso pode lhe trazer um dano muito grande, porque cada pessoa, cada ser humano tem causas específicas para a hipertensão arterial, tem características individuais em todos os seus órgãos, tem medicações que são adequadas. Basta lhe dizer, Dayana, que com o tempo nós vamos ser tratados de acordo com o nosso genoma. Já existem estudos para isso. Cada pessoa vai ser avaliada para o que vai ser ideal para aquela pessoa. Então, a medicação que serve para o seu esposo, para o seu pai, pode não servir para você e, pelo contrário, pode lhe fazer até mal, porque você pode usar uma medicação, às vezes, forte demais, você faz uma hipotensão severa, uma queda abrupta da pressão arterial, você pode vir a desmaiar e um trauma craniano, entre outras consequências. Então, o que é o correto, o que é o adequado, se você é diagnosticado, está com a sua pressão alta, procure assistência médica. Se for de urgência, na urgência, ou se não, consulte o seu cardiologista. Doutora, além do sal, que sabemos que é um grande problema, qual seria o outro alimento que se tornaria um grande vilão para elevar os níveis da pressão? É muito importante todos os produtos que você for consumir, você ficar atento se tem cloreto de sódio. Por exemplo,
um vinagre, que é uma coisa que a gente usa, tá usando uma saladinha, tá achando que colocou vinagre, tá comendo uma salada, tá fazendo bem. Mas tem cloreto de sódio, é sal. Então quem é hipertenso deve substituir, por exemplo, pelo limão. Né? Então, o sal é um vilão para a hipertensão arterial, mas o sal vem não só do sal de cozinha, mas o sal que está embutido nos alimentos, nos enlatados, como eu acabei de falar, do vinagre. Então, além do sal, outras medidas que podem fazer com que descompense sua pressão arterial. O consumo excessivo de álcool. Álcool em doses baixas, ele pode não elevar sua pressão e não trazer nenhum dano. Mas se você passa uma tarde bebendo, isso aí pode aumentar a sua pressão arterial. Então, várias medicações como corticoides, anti-inflamatórios, e a gente tem presenciado nos jovens, por exemplo, o uso de cocaína, né, que é uma substância ilícita e que nós temos presenciado, infelizmente, pacientes com infarto do miocárdio e que compromete todo o sistema cardiovascular. Então, o sal é sim um vilão para a hipertensão arterial. Quem é hipertenso deve diminuir a quantidade de sal e mesmo quem não é, mas que tem um traço familiar, deve já se treinar desde pequeno a não ter um consumo excessivo do sal. Mas outras substâncias, né, outros produtos podem também fazer com que sua pressão venha a descompensar. Após a pandemia, que ainda não acabou, né, doutora, muitas pessoas têm tido pressão alta. Isso é sequela da Covid? Então, a gente tem presenciado algumas sequelas realmente vindas da Covid, né? Então, tem um estudo alemão, um estudo muito robusto, que pegou os pacientes mesmo com Covid leve, que nem ficaram internados, e acompanharam durante 5, 6 meses. E fizeram o ecocardiograma. E eles puderam ver muitos casos de miocardite, o coração inflamado. E nesse mesmo contexto, eles viram elevações inadequadas da pressão arterial. Pacientes que nunca foram hipertensos. E eu, na minha prática diária do dia a dia, tenho visto pacientes que eram hipertensos e que estavam controlados, vindo porque a pressão está descontrolada. E quem não era, nunca foi, chega até dizendo assim, doutora, minha pressão era até baixa demais. Hipertenso. Então, são sequelas da Covid. Isso se soma ao fato de, durante a Covid, nós todos termos ficado sob um regime de estresse, de ansiedade muito grande. Então, estamos vendo muito caso de depressão. Então, os pacientes sedentários, ingerindo muito álcool, né? Então, todos esses fatores, eles se somam. Mas é fato de que, como sequela da Covid, nós presenciamos casos de miocardite, casos de arritmia cardíaca e casos de pressão de hipertensão, casos de pressão descompensada. Então, se você era hipertenso, é hipertenso e sua pressão está descontrolada, pode ser realmente como sequela da Covid. Doutor, e uma pergunta que todo mundo faz, né? Eu acho que é a dúvida da maioria das pessoas. Hipertensão tem cura? Então, a hipertensão arterial, ela tem controle. Né? Então, a única circunstância em que a gente vê que se normaliza e a pessoa fica sem tomar medicação para hipertensão arterial, por exemplo, como eu falei, da obesidade, né? Um obeso mórbido que perde 40, 50 quilos, ele fica um tempo sem tomar o seu remédio da pressão, por conta que é muito importante falar aqui da mudança do estilo de vida. Mas a hipertensão arterial, ela não tem cura, ela tem controle, né? Você pode ser um controle com medicamento, pode ser um controle com mudança de estilo de vida, pode ser controle com tirando do seu dia a dia algumas medicações que possam elevar seus níveis pressóricos. Mas cura não existe no momento. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde Ativa. Eu que agradeço e eu quero deixar aqui os meus parabéns a você, ao Saúde Ativa, por estar levando essas informações à população, porque vocês ouçam atentamente para que, absorvendo isso que a gente está conversando aqui, vocês possam se identificar e, com isso, cuidar mais de sua saúde, para evitar sofrimento, não só para você, mas para toda a sua família. Obrigada, doutora. Em breve, Saúde Ativa estará de volta com mais informações sobre saúde e qualidade de vida. Até lá!